Quero agradecer acima de tudo esse carinho de vocês, essa confiança, isso faz muito bem pra gente, sabe? Glória a Deus acima de tudo. E para mim é um privilégio muito grande, eu estava conversando com alguém e falei, sou professora também, eu te entendo, né? Poder ensinar Bíblia em loco, só apontando com o dedo e lendo o texto, é um privilégio para mim, um privilégio para vocês. Eu espero que eu esteja conseguindo passar isso para vocês ao longo do caminho. Vamos então começar um pouquinho de alguns detalhes que vocês viram. Porque esse aqui eu vou pedir licença ao meu grupo para falar de novo, porque eu estava no ônibus e os outros não ouviram. Vocês entraram no Parque Nacional de Tímina para a gente ver o santuário. Essa Tímina não tem nada a ver com aquela cidade de Tímina da história de Sansão. Aquela Tímina de Sansão fica lá em perto de Beit Shemesh. Isso aqui é outro Tímina, tá certo? Mas vocês viram, a Madel deve ter falado no outro ônibus também, um monte de veios escuros assim em cima da rocha? Sim. A Madel explicou o que era aquilo? Sim. Cobre. Cobre. Eles retiram cobre, e o cobre é retirado da terra. E quando a gente vai para Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 9, versículo 8. Deuteronômio capítulo 9, versículo 8. Não, 8, versículo 9, perdão. Deuteronômio capítulo 8, versículo 9, diz assim: a terra que Deus ia prometer dar para os discípulos. Vou ler desde o verso 7. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os fez entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras, romanzeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que vocês terão escassez, em que vocês não terão escassez, em que não lhes faltará nada. Terra cujas pedras são ferros e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Olha só. De cujos montes vocês extrairão cobre. Agora, quando a gente lê isso aqui na Bíblia, num primeiro momento, essa terra que manda leite e mel parece não fazer sentido nenhum. Terra que manda leite e mel, o pessoal pensa assim, poxa, se fosse a Amazônia brasileira. Mas aqui, alguém até faz uma piadinha dizendo que Moisés era gago. E que Deus, na verdade, mandou Moisés foi para o Canadá. Mas como ele gaguejou demais, assim, Deus falou que a terra prometida é Canaã. Era Canadá. Então, mas onde é que está a terra que manda leite e mel? Aí que vem a coisa mais linda. Deus não os trouxe para um jardim do Éden. Porque se Deus os trouxesse para um jardim do Éden e aqui eles ficassem felizes, primeira coisa que ia acontecer, eles iam ficar acomodados. A terra já está tudo. Em segundo lugar, onde é que estaria a bênção? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, que Deus escolheu as coisas vergonhosas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Se um camarada halterofilista aí, sei lá, pega um cara halterofilista bem forte aí, o Schwarzenegger. Se Schwarzenegger pegar um peso de 100 quilos aqui na mão e levantar, normal. A gente vai bater palma, vai admirar, mas é normal. Agora, se ela pegar um peso de 100 quilos e levantar, peraí, tá estranho. Se você fizer, está estranho. Concorda comigo? Uhum. E aonde está o milagre de Deus? Justamente em fazer coisas fora do comum. Então a bênção está em que Deus iria trazê-los para uma terra e que Deus iria transformar essa terra numa terra que manda leite e mel. E assim ele fez. É que nós passamos muito por cima, mas a cidade de Eilat é uma cidade linda, maravilhosa, estruturada. Vocês viram plantações de tamareiras ao longo do caminho? Vocês sabiam que alguém trabalha com agricultura aqui, com plantio, com plantas? Eu. Você trabalha? Você trabalha com irrigação de gotejamento? Já trabalhei. Já trabalhou. Você sabia que deve ser aos israelenses isso? É isso mesmo. O gotejamento foi criado no kibbutz, que fica a 20 quilômetros de onde nós estamos. No desertão, tinha uma mangueira saindo e o camarada notou que estava brotando uma arvorezinha. E quando ele foi olhar, tinha um buraquinho ali e estava gotejando água. Aí ele perguntou, escuta, o pessoal veio correndo pensando que ele ia dar uma bronca. Não, ele não foi dar bronca. Ele queria saber há quanto tempo estava aquele gotejando. Ele falou assim, a árvore não precisa de água, ela precisa apenas de gotejamento.
E eles estão transformando realmente o deserto num paraíso. Aqui hoje se produz cebola, tâmaras. O tomate cereja que vocês comem no Brasil foi produção israelense. O tomate cereja nasceu aqui. E aqui atrás de nós temos o kibbutz de Yotvetá, que produz aquele iogurte que vocês falaram, com vacas que são alimentadas aqui no meio do deserto. Num outro momento eu vou falar o que é kibbutz. Em outro momento eu vou falar qual a diferença entre israelita, judeu, palestino, aos pouquinhos árabe, a gente vai explicando aos pouquinhos, tá bem? Só estou começando a viagem. Eles transformaram realmente isso aqui numa terra fértil. E olha o lugar onde nós estamos. Números. Quando vai falar justamente da travessia do povo, das fronteiras, onde o povo está. Aqui vai falar onde Arão morreu. De bom, nós lemos lá no Números capítulo 33, as passagens sobre Edom, Or na fronteira de Edom. Lembra que a gente leu tudo isso aqui, né? Agora aqui, quando eles foram repartir a terra, diz aqui, só um minutinho. Peraí que eu quero pegar a parte que fala aqui, onde o povo de Israel atravessou. Eu tinha deixado essa passagem separada, peraí que... Não. Rapidinho, que em um segundo eu pego aqui o texto. Se o sinal da internet ajudar, tudo bem. Eu quero perguntar, enquanto ele está tentando abrir aqui, vocês passam... Ah, o meu não está pegando. Ninguém está pegando sinal de internet aí? Escreva por favor, Jobatá. Jobatá com J, Bíblia. Jobatá, de Jojoba. Jobatá. Em português. Bíblia, Jobatá, Bíblia. No Google. É isso mesmo. Deuteronômio. Obrigado. Quem que achou para mim? É isso mesmo. É a passagem de trás aqui, ó. Olha aqui o que diz quando o povo de Deus foi passar pela terra. Os filhos de Israel partiram de... Deuteronômio capítulo 10, eu estou lendo desde o verso 6. Os filhos de Israel partiram de Berot, Bene Jaacã, e foram para Mosera. Ali morreu Arão. Lembra? Lá onde tem o Or. E ali foi sepultado Eleazar. Seu filho oficiou como sacerdote no seu lugar. Dali partiram para Gudgotá. E de Gudgotá foram para Jotbatá. Jotbatá é o aportuguesamento de Yotvatá, onde vocês acabaram de comer. Aportuguesamento é diferente de tradução. Tradução, por exemplo, eu falo e-mail. Tradução, correio eletrônico. Aportuguesamento, e-mail. Sim. Entendeu a diferença? E-mail, aportuguesamento. Correio eletrônico, tradução. Yotvatá é Jotbatá, que está aqui na Bíblia. Algumas traduções trazem como Jovatá. Terra de ribeiros e águas. Terra de ribeiros e águas. Aqui nós temos um circuito d'água que o povo de Israel ia seguindo. Por isso que eles iam seguir nesse circuito d'água. E o circuito d'água era importante porque a água era necessária para o ritual do santuário. Ficou claro isso para vocês? Por isso que a gente sabe que eles passaram por ali e passaram por aqui. E quando continua dizendo os lugares por onde eles iam passando, fala-se aqui que era o roteiro da água, e fala que eles saíram daqui e foram para a região de Abrona. Nós passamos, não sei se no grupo de vocês, a Madel conseguiu mostrar uma placa que cita a região de Abrona. Não? Logo ali na frente tem uma região chamada Abrona, ou Avrona. Na Bíblia aparece também essa palavra. Olha para mim, por gentileza, aí a palavra Abrona. Está aqui em Deuteronômio também. A região de Abrona também vai... Tem uma placa ali na frente, exatamente. Acho que isso aqui tem números, na minha cabeça está números aqui. Deuteronômio 2, 8 e 10. Número 33. É número 33. 33.
Versículo 35. Ó, vou ler para vocês aqui, ó. Partiram, ó, vou ler desde o 47. Partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim diante de Nebo. O Monte Nebo está lá em São Pedro de Jericó. Nós vimos o Monte Nebo. Partiram dos montes Abarim e acamparam nas colunas de Moabe. Colinas de Moabe. Agora olha o que está no verso 33. Partiram de Or Hagdad, vocês estiveram lá em Petra, e acamparam em Jotbatá. Tá bem? Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Abrona, vocês vão ver a placa. Tá bem nessa direção aqui. Abrona. Tá bom? Quem tiver no ônibus da Madel, o Rodrigo falou para você mostrar pra gente a placa de Avrona ou Abrona. Tudo bem até aí? Entenderam a localização? Entenderam porque que o povo de Israel passou por aqui? Agora eu quero falar duas coisas sobre a promessa de Deus e depois sobre o santuário a gente termina. Sobre a promessa de Deus, quando a gente vai no livro de Ezequiel, Ezequiel fala de Deus mandando que o profeta fizesse uma profecia sobre os montes justamente dessa região. Olha o que diz aqui. Ezequiel capítulo 34. Posso ler para vocês? Sim. Quando Ezequiel, gente, eu quero ler essa passagem, mas antes de lê-la, eu quero que você entenda não somente o contexto histórico, mas a aplicação disso para os nossos dias. Há muitos momentos na nossa vida que nós temos crises pessoais ou coletivas. Parece que tudo vai por água abaixo. Eu, particularmente, estou no momento em que eu estou muito preocupado com o Brasil. Os rumos que vai tomar o nosso país, várias coisas. Não quero entrar em detalhes políticos, mas eu posso externar que eu estou muito preocupado com o nosso país. Muito. E o Senhor me acalmou o coração com alguns detalhes. O primeiro deles: filho, eu sou aquele que coloca Salomão no poder, mas eu também coloco Nero. Quando é que a igreja cresceu mais? Quando Constantino estava no poder ou quando Nero estava no poder? Constantino era o sonho de consumo para os cristãos, porque Constantino deu salário para os pastores e padres, Constantino transformou basílicas em igrejas, deu dinheiro. Constantino era o governador que qualquer crente queria ter. E foi onde a igreja caiu. E olhando para trás a história do povo de Israel, houve muitos momentos de decadência. E detalhe, não é decadência porque o povo de Israel sempre era bonzinho. Decadência porque o povo estava em pecado. Lembra aquele dia que eu até desabafei com vocês, gente? Eu estou angustiado com o povo de Deus, que a gente não está prestando atenção no tempo que vivemos, na profecia. Sabe, é complicado, o pregador é complicado hoje. Não pode mais chamar o pecado pelo nome e tudo, agora vai ofender alguém, é o politicamente correto. O povo de Israel estava numa decadência terrível, a tal ponto que o profeta Ezequiel pensou que o Messias jamais voltaria. E ele viu que os babilônios vieram e levaram o povo por culpa do povo. E ele viu que os edomitas estavam gargalhando do povo de Israel, criticando. Porque é aquele negócio, pior do que você receber uma consequência de Deus de algo errado que você fez, é ainda aguentar a chacota. Crente, né, lá? Que beleza, né? Ficou falando tanto, dando lição de moral, aí cadê seu Deus? Bonitinho. Olha o que Deus falou para Ezequiel. Capítulo 35. Posso ler? Sim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra o monte Seir e profetize contra ele. O que nós estamos olhando para lá? Monte Seir. Lembra que Seir significa peludo? E ao mesmo tempo os montes Seir são da terra de Edom. E à noite essas montanhas ficam vermelhinhas quando o sol está se pondo. Nossa, bacana. Vilha para um monte de Seir e profetize contra ele. Diga: assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra você, monte Seir. Estenderei a minha mão contra você e o tornarei desolação e espanto. Deixarei desertas as suas cidades. Viu, Petra? E você será desolado.
então saberá que eu sou o Senhor, pois você guardou uma inimizade sem fim e deixou os filhos de Israel entregues ao poder da espada no final da calamidade, do castigo final. E hoje, lá nem está na mão dos jordanianos, porque 60% da população lá são palestinos. E eles só têm água porque Israel fornece água para eles. Aí depois que Deus dá uma longa lista de profecias contra o Monte Seir, o capítulo 36 diz: agora, filho do homem, profetize para os montes de Israel. O que é que nós estamos vendo lá? Monte de Israel. Monte de Israel. E diga: montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: os inimigos disseram a respeito de vocês, bem feito, e também os eternos lugares são a nossa herança. Por isso profetize e diga: assim diz o Senhor, visto que todos eles os assolaram e procuraram abocanhar de todos os lados, para que vocês se tornassem propriedade do resto das nações e fossem alvo de falatório e difamação entre os povos. Por isso, ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas e aos desfiladeiros, os lugares desertos e desolados, as cidades abandonadas que se tornaram rapina e motivo de zombaria. Portanto, assim diz o Senhor. Aí ele continua dizendo: eu dispersei Israel entre as nações e foram espalhados por outras terras, segundo os seus caminhos. Quando chegaram às nações por onde foram, profanaram o meu santo nome. Mas diga à casa de Israel: não é por causa de vocês que eu terei misericórdia, mas pelo meu santo nome. E diz mais: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Assim diz o Senhor: no dia em que eu purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas, as ruínas sejam construídas, a terra que estava abandonada será cultivada. Deixará de ser um lugar abandonado aos olhos dos que passavam. Então se dirá: essa terra abandonada ficou como um jardim do Éden. As cidades que estavam desertas e em ruínas foram fortificadas e abandonadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vocês saberão que eu sou o Senhor, que reconstruí as cidades destruídas. Monte de Israel. Viu? Profetiza para os montes de Seir. Agora volta os olhos e profetiza para os montes de Israel. Isso há 2.500 anos, vocês hoje estão tomando um sorvete. Como é que um sorvete pode ser cumprimento de profecia? Vocês estão tomando um sorvete colhido de leite de vacas criadas no deserto, que Ezequiel falou que Deus ia tornar um jardim do Éden. Vocês vão tomar mel de tâmara, de tamareiras plantadas no deserto, com gotejamento que beneficia até quem está no Brasil. Como é que eu posso falar que isso tudo é coincidência? Tem um Deus. E acreditam no que eu estou falando. O mesmo Deus que naquele momento desolador falou para o profeta Ezequiel: confia porque eu sei o que eu estou falando. Ele fala para você hoje assim: calma, filho, confia. Uma vez um garotinho estava lendo uma historinha em quadrinhos, um gibi. E ele estava lendo o gibi e toda hora que ele via o bandido batendo no vilão, o vilão batendo no herói, ele ficava angustiado. Aí o vilão deu um soco no herói e prendeu o herói, ele não aguentou. Ele era aflito demais, sabe, imperativo, sei lá, ansioso. Aí não aguentou. Sabe o que ele fez? Ele botou o dedinho onde ele estava lendo e foi lá para a última página. E quem já leu história em quadrinho de super-herói? O que é que acontece na última página? O bem sempre vence. O herói vence. Agora que ele viu que o herói vence, ele voltou à leitura de onde ele tinha parado. E toda vez que o vilão tinha uma batalha vencida, ele falou: se você soubesse o que eu sei. E o vilão dava aquela gargalhada e falou: te venci. Venceu não, se você soubesse o que eu sei. A Bíblia, através das profecias, nos permite ter uma antecipação do último dia da história desse mundo. De modo que quem estuda a profecia pode, pela fé, olhar para os problemas dele hoje, o inimigo dele hoje, e falar: se você soubesse o que eu sei. Eu posso estar apanhando hoje, mas a última página já foi escrita. Amém? Amém. E por que foi escrita? Porque ele venceu na cruz do Calvário. Amém. E se eu posso acrescentar uma ou duas coisas à doutrina do santuário lá, que ele leu, vou apresentar 3 coisas para vocês. O Ariel falou que Deus mandou o povo fazer um santuário para que pudesse habitar neles. É interessante que no Antigo Testamento fala:
e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. No Evangelho de João, capítulo 1, é dito que o verbo era carne e o verbo estava com Deus e era Deus. Aí quando você vai lendo o capítulo 1 de João, quando vem no verso 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quando João escreveu isso, o verbo habitou no meio de nós, ele usou a mesma palavra grega que os judeus usavam para se referir ao santuário do Antigo Testamento. Quando falava do santuário de Deus habitando conosco, era Mishkan. Traduzindo, e me farão uma barraca, porque lembra que o povo morava em tendas? E me farão uma barraca para que eu possa barraquear no meio deles. No Novo Testamento, João fala, e o verbo se fez carne e barraqueou, tabernaculou no meio de nós. Compreenderam? Cristo é o santuário no meio de nós. Por isso que ele falou, destrua esse santuário e 3 dias o reedificarei. Ele estava falando do seu corpo. Agora, quando Cristo morre na cruz do Calvário, alguém fez uma pergunta do véu. O véu era do alto a baixo. Mas teve uma coisa que aconteceu com o véu do santuário em Jerusalém quando Cristo morreu. Alguém se lembra? Ele se rasgou do alto a baixo. Por que o véu se rasgou? Se cumpriu a promessa. Não havia mais necessidade de separação, vocês estão certos. Mas tem uma coisa a mais. Tem uma coisa a mais do que o Santíssimo, mais do que a glória de Deus. Nosso acesso a Deus. Tem uma coisa a mais. Vocês estão certos. Tudo isso está certo, mas tem uma coisa a mais. Aqui em Israel, até hoje tem isso. Até hoje tem algumas coisas fazendo na cultura moderna de Israel e do Oriente Médio que a gente vê antigo. A Laura, que é arquiteta, me fez perceber uma coisa hoje que eu nunca tinha percebido. Na Jordânia, no meu ônibus, eu falei isso. Todas as casas são de 2 andares e tem um ambiente no telhado. Vocês vão ver que é o estilo de construção das casas antigos. 2 andares e um telhado onde as pessoas tinham. E você sabe que eles fazem 2 andares, como o guia lá explicou para vocês, porque o filho vai crescendo, vai casando e vai fazendo um andar de cima. Lembra que Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas? Onde ele tirou isso? E dentre essas culturas bíblicas que desde o passado, milênios ainda tem até hoje, uma cultura que desde o passado tem até hoje, sabe o que é? Se um judeu recebe uma notícia de morte de alguém muito querido, automaticamente ele tem que pegar a roupa que ele está e rasgar e ficar uma semana com a roupa rasgada em sinal de luto. Eu lembro que eu assisti um filme de judeu que o pai do rapaz morreu e o rapaz era meio secularizado. A mãe dele chegou assim, seu pai morreu? Dá licença, ele estava com a camisa dessas de... Seu pai morreu? Rasgue o bolso. Sabe, um outro com dificuldade, outro vê assim e corta. Se morrer alguém da sua família e você não rasgar a sua veste, você não está demonstrando que está sofrendo. Entenderam essa cultura? No Antigo Testamento, quando algo muito dolorido aparecia, eles rasgavam as vestes. Vocês estão certos na resposta que deu. Mas além disso que vocês têm, o santuário se rasgou de alto a baixo, que era como se Deus também estivesse rasgando as vestes dele pelo luto em relação ao filho que morreu. Um filho que morreu para que eu e você, aí sim, possamos entrar direto na presença dele, sem nenhum véu de separação, possamos ter cumprida todo o ritual do santuário, podemos ter a certeza que a última página do livro foi escrita. E atrás de vocês aqui, vocês têm ainda a acácia, não é isso? A madeira que foi feita a Arca da Aliança. Uma madeira dura que foi presente a cada um de nós. Não. E aí o Santíssimo, do Santíssimo estava vazia. Sim, havia um trator. E continuou sendo Santíssimo. Continua sendo Santíssimo. Porque o que glorifica o lugar não é o objeto, mas é a presença de Deus. Aquele ritual tinha a presença de Deus ali? Exatamente. Até a época que Jesus morreu, e aí o próprio Talmud falou que 40 anos antes do templo ser destruído, Talmud, a presença de Deus não manifestou mais no templo. E aí por isso que Deus fez o seguinte com os judeus: vocês vão cumprir o ritual do santuário para anunciar ao mundo a vinda do Messias. Eles fizeram isso. Quando o Messias veio, eles não aceitaram o Messias.
Deus falou assim, vocês vão de um jeito ou de outro dizer para o mundo que o Messias veio. Não aceitamos o Messias. Não aceitam? Mas vocês vão dizer para o mundo que o Messias veio. Deus destruiu o santuário e eles não fazem mais sacrifício. Foi isso que eu perguntei. Mas não acredito. Quando estávamos De um no ônibus, jeito e de eu estava outro. conversando com a Roberta. Eu falei com ela assim, não tem mais sacrifício. Eles não aceitam Jesus, mas ainda contra a vontade, eles estão, de certa forma, mostrando para o mundo que Já veio mesmo. já veio, porque o sacrifício era até a vinda do Messias. Olha como é que Deus é sábio. Viu? Grandioso.